pessoal, tudo bem? Bom, então hoje a gente vai estudar sobre teoria sintética da evolução. Vamos falar sobre alguns fatores que influenciam esse processo evolutivo, certo? Eu me chamo Sabrina Liberato e a gente vai começar a nossa aula. Bom, primeiro a gente precisa saber o que são fatores evolutivos, né? São eventos ou fenômenos que contribuirão para a evolução das espécies. Quando a gente fala sobre evolução, é comum vir à nossa mente a imagem de Charles Darwin, né? Ele, quando fez aquela expedição a bordo do Beagle, né, conheceu vários locais, deu a volta pelo mundo, conheceu vários países, ele conheceu também a ilha de Galápagos. E foi lá que ele percebeu a variabilidade das espécies de tentilhões, né, que são alguns passarinhos que tem naquela ilha. E aí ele percebeu que em cada local esse pássaro era diferente. E aí ele começou a fazer os seus estudos e postulou então a teoria da evolução, né? Nesse livro sobre a teoria da evolução, ele fala bastante sobre o processo de seleção natural. Mas uma outra coisa que Darwin já tinha observado, mas não entrou dentro dessa teoria, é a transmissão das características adquiridas. Né? Tanto Darwin quanto Lamarck falavam sobre essa transmissão. E o que é isso? São características que são adquiridas por uma espécie e essas características vão ser passadas para os seus descendentes, certo? Só que como ele não sabia explicar como era transmitida essas características, ele não colocou ela dentro da teoria da evolução. Na teoria da evolução, ele só vai falar sobre o processo de seleção natural e como ele contribui para a evolução e para selecionar determinados organismos, certo? Tudo bem? Bom, e aí ao longo dos anos, né, veio então um cara chamado Gregor Mendel. Ele é chamado de pai da genética e ele fez um estudo com ervilhas, certo? Então ele ficou vários anos estudando as ervilhinhas e aí ele conseguiu falar sobre a hereditariedade. O que é essa hereditariedade? Ele conseguiu mostrar como era passada uma característica de pais para filhos, né? Como eram passados genes, como era transmitido esses genes. E foi o que ele chamou de hereditariedade, certo? E graças a esse descobrimento da hereditariedade, da genética, ele pôde explicar o que Darwin não conseguiu, certo? Como era transmitido as características adquiridas. E quando eu junto a genética com a teoria da evolução de Darwin, eu vou chamar de neodarwinismo. Tá? Esse processo pode ser chamado também de teoria sintética da evolução, certo? E aí, né, a gente sabe que ao longo dos anos, a ciência ela tem descoberto cada vez mais coisas, certo? E aí, a essa teoria sintética da evolução, a gente agregou a biologia molecular, agregou o processo de mutação, o processo de divisão celular, pois todos esses processos contribuem para a evolução e contribuem para a gente entender como esses processos evolutivos acontecem, certo? Bom, falando sobre fatores evolutivos, eu posso dividir em duas categorias. Primeiro, eu vou ter os fatores que aumentam a variabilidade genética da população, e aí depois eu vou ter alguns fatores que vão agir sobre essa variabilidade genética, certo? Bom, primeiro, vamos começar com calma. Quem são os fatores que aumentam a variabilidade genética da população? Primeiro, o processo de mutação. Segundo, o processo de recombinação. Então, vamos entender melhor aqui o processo de mutação. No processo de mutação, o que acontece? Eu vou ter modificações acontecendo ao acaso lá no material genético, tá? E eles vão afetar um determinado gene ou cromossomo, certo? Então, a mutação ela é uma fonte primária de variabilidade genética. Um dos exemplos bem comum é a anemia falciforme. O que acontece? Lá no gene responsável por produzir a hemoglobina, eu vou ter um códon com esse segmento, GAA. Esse códon, ele vai codificar o ácido glutâmico, certo? Só que daí o que acontece? A pessoa, ela tem um processo de mutação. E aí, essa adenina aqui, olha, ela vai ser trocada por uma uracila. E aí, o que acontece? Esse códon aqui, ele não vai sintetizar um ácido glutâmico, né? Ele vai produzir uma valina. E isso vai resultar numa hemácia defeituosa, certo? Então, a pessoa com anemia falciforme, ela tem essas
hemácias com formato de foice. Tudo bem? Beleza? Então, esse aqui é um exemplo clássico de mutação, certo? Bom, aqui a gente tem algumas outras imagens para ilustrar o processo de mutação. Então, eu posso ter o surgimento de duas cabeças aqui nas tartaruguinhas, em outros animais. Pode acontecer o que aconteceu nesse macaquinho aqui, o coitadinho nasceu com apenas um olho, certo? Aqui eu consigo ver o processo chamado de heterocromia, que é resultado de mutação. A polidactilia, que são vários dedos, né? Outro exemplo clássico também, quando a gente fala de mutação, é essas mosquinhas drosófilas, tá? Que são aquelas moscas das frutas. Elas são muito utilizadas para estudar esse processo de mutação, para estudar inclusive genética, tá? Porque é mais fácil de visualizar, certo? Então aqui eu tenho uma mutação que resulta em olhos castanhos claros, eu tenho uma mutação que vai deixar ela com os olhinhos vermelhos, eu tenho uma mutação que vai deixar ela sem as asas, eu tenho uma mutação que vai causar os olhinhos estreitos, certo? E aí, outro caso bem curioso, bem interessante, é esse esquilo aqui, né? Vocês devem estar se perguntando, né? Antes de eu falar que bicho estranho é esse da última foto. É um esquilo indiano. Quando saiu a imagem dele na internet, as pessoas acharam que era Photoshop, porque realmente parece um Photoshop, né? Olha só a imagem do bicho, uns pelos todo colorido, mas não é Photoshop. Ele é bem grandão mesmo. É quase do tamanho de um gambá, se não maior, tá? Mas é um esquilo que acontece lá nas florestas da Índia, ele reside por lá, e ele passou por um processo de mutação. E aí, ele tem esse pelo todo colorido e é bem esquisito, tá? Bom, e aí, como eu havia falado, a gente tem dois fatores que aumentam a variabilidade genética. O primeiro deles a gente acabou de ver, que é a mutação, e o segundo é o processo de recombinação, tá? Então, a recombinação gênica é quando a gente tem a mistura de material genético, tá? E aí a gente vai ter alguns processos que fazem essa mistura. Quais são eles? Primeiro, o processo de permutação, também chamado de crossing over. O que é esse processo? Lá na fase de meiose, né, quando nós estamos produzindo gametas, o que são gametas? No caso de mulher é o óvulo, no caso do homem, espermatozoide, tá? Então a gente faz meiose. Lá na meiose vai ter uma etapa dentro da prófase que vai acontecer esse processo de crossing over. O que acontece? Eu vou ter lá os cromossomos homólogos. O que é cromossomos homólogos? É quando os cromossomos estão paradinhos assim um do lado do outro, certo? Esses cromossomos, eles vão trocar informações, vamos assim dizer. Então, perceba aqui no começo do GIF, que já passou, eles trocam de perninha esses cromossomos, tá vendo? A perninha do azulzinho veio pro roxo e um pedaço da perninha do roxo veio pro azulzinho. Esse processo é chamado de permutação, tá? E ele aumenta a variabilidade genética. Outro processo é o processo de fecundação, certo? Então, quando eu tenho o processo de fecundação, eu estou aumentando a variabilidade genética. Então, aqui, olha, eu tenho 23 cromossomos que veio do meu pai, eu tenho os 23 cromossomos que veio da minha mãe. Quando acontece esse processo de fecundação, eu vou ter lá os 46 cromossomos que me formaram, certo? Então, o processo de fecundação, eu vou ter uma mistura de material genético. Então, ele é um processo de recombinação. E por último, a gente vai ter a segregação independente. Deixa eu só ver se eu consigo apagar aqui. Não sei como apaga aqui, gente. Enfim, porque eu fiz uma bagunça toda aqui, né? Então, o que é esse processo de segregação independente? Quando eu tô formando os gametas, vocês concordam? Por exemplo, eu, Sabrina, na hora de formar o meu óvulo, eu vou ter que mandar cromossomos para ele, certo? Eu tenho 46 cromossomos, certo? O meu óvulo, ele vai ter que ter 23, certo? E aí sou eu que escolho esses 23 cromossomos que vão para lá? Não, acontece ao acaso. Então, vamos supor, essa imagenzinha aqui, ela representa um cariótipo, que são a foto do nosso cromossomo, certo? Então, aqui a gente tem os 23 parzinhos. E aí, o que acontece? Nesse parzinho, eu sei que esse cromossomo, por exemplo, veio do meu pai, esse aqui veio da minha mãe, esse veio do meu pai, esse aqui da minha mãe.
certo? Então, eu tenho 2 cromossomos número 1, 2 cromossomos número 2, 2 cromossomos número 3 e assim por diante, certo? Para eu formar os meus óvulos, eu posso usar tanto esse cromossomo que veio do meu pai, quanto eu posso usar esse que veio da minha mãe. Na hora de formar o cromossomo 2, eu posso tanto usar o que veio do meu pai, quanto o que veio da minha mãe. Então, vocês concordam que eu tenho muitas opções, certo? Para selecionar esses 23 cromossomos que vão formar o meu óvulo, certo? Aqui é o que ele está representando nessa imagem. Então, olha, esses são os cromossomos que eu tenho. Eu posso mandar tanto o vermelhinho com o verdinho, quanto o rosa com o roxo. Ou eu posso mandar o vermelho com o roxo e o rosa com o verde, certo? Eu tenho várias combinações para fazer para formar os cromossomos, que vão formar os meus gametas, certo? Tudo bem? Então, esse processo é chamado de segregação independente, beleza? Tudo bem? Bom, então, quais são os processos que aumentam a variabilidade genética, a mutação e a recombinação, certo? Beleza? E como eu havia falado para vocês, a gente tem 2 tipos, né, de fatores evolutivos. Eu tenho aqueles que vão aumentar a variabilidade genética e eu tenho aqueles que vão atuar sobre a variabilidade genética. Quem são esses fatores, né? É importante a gente entender que esses fatores que vão atuar sobre a variabilidade genética, eles diminuem a variabilidade genética, certo? O primeiro deles que a gente pode falar, e o mais conhecido, é o processo de seleção natural, tá? Então, o que a gente tem aqui? Vamos supor, eu tenho uma população que no começo ela era formada só por besorrinhos verdinhos, certo? E aí aconteceu um processo de mutação, vamos supor, e aí eu tive também descendentes marronzinho, certo? Então, agora a minha população é formada por besouros marrom e verde. Só que esses besorrinhos, eles vivem em troncos de árvore. E qual deles é mais fácil para o predador enxergar? O marrom ou o verde? O verde, né? Porque o marrom ele fica, entre aspas, ali meio camuflado na cor do tronco da árvore. Então, o predador ele vai comer mais os besourinhos verde, certo? Dessa forma, vai sobrar mais besorrinhos marrom, certo? E aí eles vão cruzar entre si, gerando mais e mais e mais besorrinhos marrom, certo? Então, perceba que a seleção natural, ela está agindo sobre a variabilidade genética, ela está diminuindo a variabilidade genética. Uma coisa importante para se falar sobre seleção natural é que ela acontece de forma não aleatória, né? A seleção natural, ela vai selecionar a característica de um indivíduo, certo? Então, ela não é aleatória, tudo bem? Beleza? E aí a gente tem um outro processo chamado de deriva genética. O que acontece aqui? Então, vamos supor que eu tenho essa população de besorrinhos, né? A gente consegue ver aqui que eu tenho indivíduos verdes e marronzinho. Vamos supor que esses besorrinhos estão tudo passeando lá no meu jardim e eu fui sair correndo de casa, não olhei para o chão, não olhei para o jardim e acabei amacetando algum desses besorrinhos. E sem querer, os que eu amacetei foram só besorrinhos verdes. E aí essa é a população que sobrou depois que eu pisoteei. O que acontece? Eu acabei matando mais besorrinhos verdes, sobrou mais marronzinhos nessa população. Então, quando eles forem procriarem, o que acontece? Eu vou ter mais marronzinhos se procriando, gerando novos descendentes marronzinhos, certo? Então, esse é um processo que acontece ao acaso, tá? Não é uma forma assim... eu escolhi amacetar, eu escolhi, vou matar só os verdes. Não foi ao acaso, tá? Então, deriva genética é isso, tudo bem? E a gente tem um último processo aqui também que diminui a variabilidade genética, que é o processo de migração. Então, vamos supor, aqui eu tenho a população de marronzinho, aqui eu tenho a população de verdinho. E aí, esse marronzinho decidiu deixar a população dele, ele foi e migrou lá para a comunidade dos verdinhos. Concordam que aqui, olha, eu diminuí a variabilidade genética da minha população. Tudo bem? Então, o processo de migração, ele vai diminuir a variabilidade genética de uma determinada população. Tudo bem? Beleza? Bom, e agora a gente vai para os exercícios, né, para fazer a fixação desse conteúdo. Primeiro, segundo a teoria sintética da evolução, a diversidade das espécies está ligada a mutações e recombinações genéticas. Essas
recombinações genéticas podem ocorrer principalmente por meio da reprodução por cisparidade, brotamento, partenogênese, fragmentação ou sexuada. Perceba uma curiosidade aqui, né, nessas opções, é que as opções de A até D são processos de reprodução assexuada. O que é um processo de reprodução assexuado? É um processo onde eu não tenho troca de gametas, certo? Se eu não tenho troca de gametas, eu não tenho recombinação genética, certo? Então, a resposta correta é a E, porque ele quer saber quais são esses processos de recombinação genética. E aí a gente sabe que é o processo de reprodução sexuada, onde eu terei troca de gametas, tudo bem? Próximo. Deixa eu só ver que eu achei que eu tinha passado demais. A teoria evolucionista proposta por Darwin foi enriquecida a partir de novos conhecimentos científicos, dando origem à teoria sintética da evolução. Segundo essa teoria, os principais fatores evolucionistas são seleção natural, divisão celular e lei do uso e desuso. Aqui, essa questão, essa alternativa, ela tá errada porque ela vai falar sobre lei do uso e desuso. E isso aqui, quem falou foi o Lamarck, tá? Então, ela não faz parte da teoria da evolução. B, mutação genética, recombinação genética e seleção natural. A alternativa correta é a B, tá? Porque teoria sintética da evolução, ela vai falar sobre mutação genética e recombinação genética, que foi o que veio lá depois do descobrimento da genética por Mendel, certo? E seleção natural é o que o Darwin já tinha proposto lá na teoria da evolução. Tudo bem? Beleza? A próxima. Sabemos que Darwin não sabia explicar como as variações eram transmitidas aos descendentes. Para resolver essa dúvida, surgiu o neodarwinismo, também chamado de teoria sintética da evolução. Analise as alternativas e marque aquela que não indica um fator evolutivo reconhecido pelo neodarwinismo, né? Então, aqui a gente tem recombinação gênica, a gente tem aqui seleção natural, lei do uso e desuso, né? Então, é ela que não indica um fator evolutivo reconhecido pelo neodarwinismo. Como a gente já havia falado, isso aqui era proposto lá por Lamarck. Acho que era um C antes, né, do K. Bom, e aqui, o esquema acima apresenta os princípios básicos da teoria evolucionista. Trata-se da teoria A, darwinista, pois Darwin já possuía conhecimento sobre mutação e recombinação genética. Errado, né? Ele não tinha conhecimento sobre genética. B, lamarquista, pois Lamarck já tinha conhecimento sobre seleção natural. Na verdade, ele não acreditava em seleção natural, né? Era a lei do uso e desuso, e o indivíduo é que se modificava de acordo com o meio, né? Então, C, neodarwinista, que acrescenta os conceitos de mutação e recombinação gênica para explicar a ocorrência da variabilidade. E essa é a correta, certo? Então, o que aconteceu lá no neodarwinismo? Eu acrescentei o processo de mutação e recombinação gênica, que só foi possível depois da descoberta da genética por Mendel, ao processo de seleção natural para explicar esse processo evolutivo. Tudo bem? Beleza? E aqui a gente tem uma outra questão. Um problema para a teoria da evolução proposta por Darwin dizia a respeito ao surgimento da variabilidade sobre a qual a seleção poderia atuar. Segundo a teoria sintética da evolução, dois fatores que contribuem para o surgimento da variabilidade genética são A, mutação e recombinação genética, B, deriva genética e mutação, C, seleção natural e especiação, D, migração e frequência gênica e E, adaptação e seleção natural. Bom, aqui a alternativa correta é a A, né? Então, é o que eu havia falado durante ao longo da aula, que dois processos vão aumentar a variabilidade genética dentro de uma população. Quais são esses processos? Mutação e recombinação genética. Tudo bem? Beleza? Bom, então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham gostado do conteúdo. Fico muito agradecida pela companhia de vocês.